filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província, estão em grande, o que, igreja? Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. E o que, gente? E chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando, orando perante ao Deus dos céus. Diga glória a Deus. Bem forte para a palavra, gente. Você vê aqui Neemias, um homem de Deus, um homem de muita fé, um homem na envergadura de Neemias, igreja, chegar ao ponto de sentar, chorar e se lamentar. Não é pecado ser humano. Amém, pessoal? Muitas das vezes nós queremos ser super-heróis. Muitas das vezes a pessoa acha que chorar, se amargurar, ela acha que isso é sinônimo de fraqueza. Mas veja que um homem na envergadura de Neemias, ele sentou, se lamentou e chorou ao Senhor. Isso aí que está a grande diferença. Amém, pessoal? Então, muitas das vezes, você sentir na pele as retaliações das lutas que você enfrenta no seu dia a dia, e muitas das vezes você se sentir amargurado, muitas das vezes você se sentir abatido. Isso não é pecado, isso é ser gente, isso é ser humano. Ser humano não é pecado. Diga glória a Deus, gente. Neemias, ele estava lá no palácio, onde ele recebeu a presença do seu irmão, que vinha de Jerusalém. E Jerusalém tinha sido completamente destruída por Nabucodonosor. Esse rei cercou Jerusalém, destruiu a cidade e levou o povo dessa cidade, o povo de Deus, ao exílio, à escravidão, à prisão. E alguns do povo de Deus que estavam em Jerusalém conseguiram escapar, conseguiram permanecer na cidade, mas a cidade estava totalmente destruída. Amém, pessoal? Totalmente. E quando um dos irmãos de Neemias chegou até ele e relatou o caso, Neemias sentou, chorou e se lamentou. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele sabia que ele
iria ter que tomar uma grande decisão na vida dele. Decisão esta que muitas pessoas que estão aqui nesse culto também estão precisando tomar. Amém, pessoal? Existem duas palavras: começo. Duas palavras que aparentemente são iguais, que não fazem diferença nenhuma, mas que, por sinal, fazem toda a diferença, que é a palavra começo e recomeço. Falando assim, a impressão que dá é que essas duas palavras são iguais, não tem muita diferença entre elas. Mas há uma grande diferença entre começo e recomeço. O começo, tudo é bom. Tudo é bom. Começo, tudo é bom. Prepara cadeiras aí, igreja. Tudo é bom. Amém, pessoal? Presta atenção, olha para o bispo aqui. Glória a Deus, gente. Tudo é bom. Você vê que o primeiro emprego é gostoso, é bom. Sim ou não, pessoal? Você vê que o primeiro carro que a pessoa conquista é bom. Verdade ou não, igreja? A primeira igreja, sabe, o primeiro cartão de crédito. Verdade ou não, pessoal? Rapaz, quando eu peguei o meu primeiro cartão de crédito, parecia que agora, naquele momento, eu tinha virado gente. Sim ou não? O começo tudo é bom. Amém, gente? Por que o começo tudo é bom? Porque não tem nada antes dele. Não tem dores. Entendeu? O começo é bom porque antes dele não tem nada. Gente, eu começar a palavra, começa o celular, né, pessoal? Ô, Jesus amado. Não tem jeito. Eu espero desligar, tá bom, gente? Eu sabia que eu pensei em falar, gente, desliga o celular, mas eu não falei. Eu devia ter falado. Mas não é só nessa reunião. Na maioria das reuniões, na hora da palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Põe a mão sobre a sua cabeça aí agora. Fecha os olhos. Diga: Senhor Jesus, não permita que absolutamente nada roube a minha atenção para a tua palavra. Diga: meu Deus, blinda os meus ouvidos agora, e que eu fique concentrado 100% na tua palavra, e que todo mal que tentar me desconcentrar, eu declaro que ele vai embora agora, em nome de Jesus. Lança as mãos e diga: vamos voltar ao raciocínio, igreja? Sim ou não? Todo começo. Então há uma grande diferença entre começo e recomeço. Há uma grande diferença. O começo tudo é muito maravilhoso. O começo tudo é muito bom. Porque o começo não tem nada que vem antes dele. Não tem cicatrizes. Não tem dores. Não tem traumas. Não há complexos. Amém, pessoal? Então tudo no começo é bom, é maravilhoso, porque não há nada antes do começo. E o recomeço? O recomeço é árduo, é difícil. Por quê? Porque o recomeço, quando alguém recomeça na vida, quando alguém recomeça
Então, ela teve que deixar o defunto para trás. Ela teve que deixar para trás algo que morreu. Seja o fim de um relacionamento, seja uma empresa que faliu, seja a perda de alguém, fisicamente mesmo, a morte de alguém. Você vê que quando uma pessoa ela vai pela primeira vez no mar, na praia, ou para uma piscina, uma criança, então a pessoa no começo, pela primeira vez, ela acha aquele lugar tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, e ela não tem a noção do perigo. E ela, o adolescente, a criança, a pessoa, ela entra na água, só que ela não sabe o que, gente? Nadar. Aí o que acontece? Ela se afoga, alguém tira ela da água, e aí passa-se os tempos. Essa pessoa, ela vai entrar na água do mesmo jeito que ela entrou pela primeira vez, igreja? E ali já teve um antes, um trauma. Ali já teve uma dor. Então a pessoa, ela vai pensar 1000 vezes antes de entrar de qualquer forma dentro da água. Verdade ou não é, pessoal? Uma pessoa que enfrentou um tratamento do câncer, ela fez uma quimioterapia, uma radioterapia, ela sofreu com aquele tratamento, mas sabe, o primeiro tratamento ela encarou com unhas e dentes, com toda a força que ela tinha. Ela teve que extrair de dentro dela forças que ela não tinha, mas ela foi. Passou o tempo, surgiu logo o carocinho lá novamente, ela voltou ao médico, o médico disse para ela: olha, você vai ter que fazer tudo de novo. Vai ser como a primeira vez, igreja? Vai ser muito difícil. Vai doer demais, vai ou não vai, pessoal? O começo tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas o recomeço ninguém quer começar, porque o recomeço ele dói. O recomeço nos faz não querer recomeçar. Veja que a Bíblia nos deixa esse exemplo. Deus colocou Adão nessa terra, no início de tudo, no começo de tudo. O jardim do Éden não tinha dor, não tinha sofrimento. O jardim era para ser um pedacinho do céu aqui nessa terra. Não era para sentir, não era para ter dor, sofrimento, calúnias, inveja, traição, nada disso. Começou com Adão, era tudo muito maravilhoso, mas o homem fez o que fez. Então Deus teve que recomeçar. Deus teve que recomeçar com quem? Com Jesus Cristo. A Bíblia fala do primeiro homem que era Adão e do segundo homem que era Jesus Cristo. E esse recomeço não foi de flores. Esse recomeço não foi no jardim. Esse recomeço foi na cruz do Calvário, chorando, se lamentando, sofrendo. Diga glória a Deus, pastor. Então, veja que Neemias, quando ele recebeu a notícia do seu irmão, quando ele viu o irmão dele lá, sabe, abatido, triste, desanimado, falou: ó, Neemias, poxa vida, a cidade está totalmente destruída, a cidade está completamente queimada. Os que sobraram do exílio, que não foram levados ao cativo, ao exílio, às prisões, estão
horrivelmente na miséria, no opróbrio. Em outras palavras, desculpa a expressão, comendo pão que o diabo amassou. E Neemias, ele sentou, se lamentou e chorou. Por que, gente? Porque ele pensou: eu vou ter que recomeçar. Olhe para o seu irmão, igreja. Diga para ele assim: muitas vezes, fala, muitas vezes é necessário recomeçar. Recomeçar. Amém, pessoal? Às vezes é necessário recomeçar. E recomeçar, como está sendo falado na palavra, não é fácil. Recomeçar, igreja, não é um mar de rosas. Recomeçar não são flores. Recomeçar dói. A maioria das pessoas que não conseguem se destacar, que não conseguem superar, que não conseguem vencer na vida, é porque elas não têm coragem de recomeçar. É mais cômodo para essas pessoas viverem na sua área de conforto, do jeito que elas estão. Porque recomeçar é difícil. Sim ou não, pessoal? Recomeçar dói. E dói muito. Eu já tive que recomeçar algumas vezes. Quem já teve que recomeçar algumas vezes aqui? Foi fácil para você? Um dia eu cheguei na casa da minha mãe e a gente vivendo na loucura lá fora. Eu falei para ela: mãe, vou passar alguns dias aqui com a senhora. E ela ficou sabendo o que tinha acontecido. Ela falou: ó, eu já te ajudei muitas vezes. Igreja, graças a Deus. Graças a Deus que Deus usou minha mãe naquele dia. Aleluia. Ela disse: estou aqui, a sua esposa e a sua filhinha pode ficar. Você procura o seu caminho. Que isso, bispo? A sua mãe não é uma mãe. Como é que ela põe o filho para fora? Já tinha me ajudado muitas das vezes. Sabe o meu problema? Que eu não queria mudar de vida. Está entendendo, sim ou não, pessoal? Mas quando ela me disse isso, que era a única base de apoio que eu tinha naquele dia, naquele momento, igreja, diante do Espírito Santo de Deus, quando ela falou para mim: vai procurar o seu caminho aqui, você não vai ficar. Dona Carla, o meu rosto queimou, o meu corpo inteiro queimou diante de Deus, gente, de vergonha. Mas da mesma forma que meu corpo queimou, subiu dentro de mim um fogo. E eu falei para mim mesmo naquele dia e para Deus: a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou ser um homem de verdade. Diga glória a Deus. Vou cuidar da minha família, vou mudar. Aí eu falei para minha mãe: tá certo, a senhora tá certa. Peguei minha esposa, minha filhinha, viemos aqui para São Paulo, somente com 2 peças de roupa no corpo. Aqui estávamos e mais uma na mala. Sem nada. Sem absolutamente nada. Tivemos que recomeçar do zero. Do zero, gente. Eu sabia que seria difícil. Eu sabia que seria uma luta. Eu sabia que não seria fácil. Mas eu sabia que se eu colocasse toda a minha força neste recomeço, naquele recomeço, Deus não ia me deixar, Deus não ia me abandonar, Ele iria me honrar, e no final Ele ia dar tudo certo. E como deu certo? E como está tudo certo? O respeito, hoje em dia, quando nós chegamos lá, as pessoas, a família, os vizinhos, os conhecidos que nos apontavam o dedo e diziam: está vendo ali o Nóia, está vendo ali o drogado, está vendo aquele ali o filho da Dona Maria, não tem mais jeito, está perdido, o destino dele é caixão de tela preta, é cadeia, cadeira de roda. Hoje em dia, essas pessoas elas olham para nós
E elas são, mesmo sem querer, obrigadas a respeitar o Deus que elas veem nas nossas vidas, igreja. Porque o respeito não é para quem começa. O respeito, igreja, é para quem recomeça e termina, igreja. O respeito não está para quem começa, não. Quem começar é fácil. O começo tudo é bom. O começo tudo é maravilhoso. Porque não tem antes. A recomeçar é difícil porque já vem as cicatrizes, as dores, o sofrimento. Então o respeito não é para quem começa, é para quem recomeça e termina. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele se aperfeiçoará até o final. Se Deus começou a boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar. Levanta as mãos para cá porque eu quero declarar isso, meu Deus, em nome de Jesus. Tem muita gente aqui, meu Pai, que está parada, que está estacionada. Elas viveram o começo, mas agora estão necessitando, meu Pai, recomeçar. Mas nessa manhã eu quero declarar que o teu Espírito Santo vai dar forças para elas, e elas vão recomeçar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Igreja, comece a declarar aí agora: a glória da segunda casa será maior do que a primeira na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, bem forte para Ele. Meu povo, isso que eu digo para você: não tenha medo de recomeçar. E o recomeço te forja, te deixa mais forte. Isso eu falo sem medo nenhum diante de Deus, igreja. Falo com a minha esposa. Foi tão bom, foi árduo, foi difícil. Choramos, derramamos lágrimas demais. Mas foi tão bom. E hoje eu falo para minha esposa: pode vir o que for, tiver que recomeçar de novo, eu recomeço de novo. Não tenho medo nenhum. Se tiver que começar do zero de novo, eu começo do zero tudo de novo. Não tem problema nisso. Amém. Eu quero dar alguns conselhos para você que está aqui nessa manhã e precisa recomeçar a sua vida. Aqui no capítulo 2, ainda do livro de Neemias, capítulo 2, versículo 13, diz assim. Perdão, versículo 12 do capítulo 2 diz assim: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Eu já tinha falado que no coração dele, igreja, vai recomeçar. Você vai ter que recomeçar nisso. Por favor, mais uma vez, olhe para o seu irmão e diga para ele: você vai ter que recomeçar. E ó, gente, posso falar uma coisa? Quanto mais você ficar protelando esse recomeço, mais situações vão surgir, vão aparecer na sua vida, vão te perseguir enquanto você não recomeçar. Porque Deus, Ele quer ver você abençoado. Ele quer ser glorificado na sua vida, igreja. Ele sempre vai colocar diante de você algo, situações para você falar: eu preciso, eu vou ter que recomeçar. Tem jeito. Porque Ele quer ser glorificado. Continuando a mensagem, vamos lá. A ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e, repita comigo, igreja, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Uma dica para que você venha recomeçar. Primeira
coisa que uma pessoa precisa fazer para ela recomeçar é encarar a realidade. Encarar a realidade. Neemias, quando ele foi para Jerusalém com os homens, seu irmão, ele chegou lá. De noite ele saiu na porta. Ele viu a realidade. Ele encarou a realidade. Ele viu a cidade toda destruída, as portas daquela cidade todas queimadas. Ele teve que encarar a realidade. Enquanto as pessoas ficarem tentando tapar o sol com a peneira, não querendo encarar, enxergar a realidade que elas viveram um dia, ou a realidade que elas estão vivendo hoje, ela não vai ter capacidade de recomeçar. Então encare a sua realidade, olhe para trás, veja aonde foi que você errou. Peraí, por que hoje eu estou nessa situação? Por que isso aconteceu? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Então eu vou ver aonde foi que eu errei, aonde foi que eu pisei na bola, porque a partir de hoje eu quero consertar esse erro. A partir de agora eu quero fazer diferente. Diga glória a Deus, filho. Encarar a realidade é olhar para a sua situação e você perceber, não, hoje, olha, eu estou vivendo assim, essa é a realidade que eu estou vivendo. Eu tenho que aceitar isso agora, mas eu vou recomeçar. Eu estou vivendo isso agora, mas eu sei que Deus está comigo e eu estou disposto a recomeçar. Então as coisas vão começar a mudar na minha vida. Diga glória a Deus, gente. Amém, pessoal? Vai começar. Encarar a realidade é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para recomeçar. Não fique no mundo de Bob. É ou não é? Quem assistiu já o mundo de Bob? Quem assistiu? Não, fala pra ele, só eu que assisti. Já assistiu, gente? O mundo de Bob? Já assistiu? Meu Deus, a senhora já assistiu, não é? Quem já assistiu? Fala a verdade. É ou não é? Menininho viaja, sim ou não? É um mundo de Bob. Ele fica no mundo de Bob. Ela não encara a realidade. Coloca o peso no chão, igreja. Encara a realidade. Veja o que aconteceu. Aonde foi que houve um erro, para que hoje talvez você possa estar vivendo uma vida de sofrimento. Amém, pessoal? Segunda coisa para você recomeçar, é você encarar a realidade de forma sadia. Fala assim, segunda coisa para eu recomeçar é encarar a realidade de forma sadia. Neemias, ele encarou a realidade de forma sadia. Ele viu o que tinha acontecido. A cidade estava destruída, estava tudo abandonado, tudo acabado. Mas ele encarou a realidade de forma sadia. Ele sentou, se lamentou, chorou, orou e jejuou na presença do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica o Pai. Então, isso é encarar a realidade de forma sadia. Isso é encarar a realidade, igreja, de forma sadia. É você levar os seus problemas para Deus. É você levar a sua situação para o Senhor. É você chorar para
mas no entanto que você faça isso de joelhos na presença do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Não é você enlouquecendo as pessoas, não. Não é você levando as pessoas para dentro do seu quarto e ficar descarregando em cima delas os seus problemas, suas lutas, ficando louca, enlouquecendo as pessoas que estão à sua volta, tirando a paz de todo mundo. Então tem pessoas que elas não conseguem encarar a realidade de forma sadia. Elas se tornam numa pedra brusca, elas maltratam, ela começa a maltratar as outras pessoas, ela começa a machucar as pessoas, ela se machuca. Encara a realidade de forma sadia. Bispo, mas hoje, poxa vida, foi cruel, eu perdi tudo. Hoje eu não tenho meu emprego, hoje eu não tenho a minha empresa, hoje eu não tenho mais saúde, hoje eu perdi a minha família, eu não tenho nada. Você não tem nada o que, meu amigo? Você tem sua fé, você tem as lágrimas, você tem o jejum, você tem o clamor. Diga glória a Deus, igreja. Então levanta a cabeça e encara a realidade de forma sadia. Diga glória a Deus, glorifica a palavra. Se você não tem nada, você tem a oração. Não tem nada disso. Você tem sim. Você tem sua oração. Você tem a sua oração. Eu já falei algumas vezes aqui que isso é muito forte. Só eu sei que eu senti na época. Nós viemos para cá, fomos morar com o irmão. Fiquei na casa dele 15 dias. Eu falei para ele, irmão, vou alugar uma casa. Não conhecia nada, não tinha emprego, não tinha nada. Ele falou, não, você está maluco, irmão. Você não vai sair daqui não. Você vai ficar aqui até as coisas se consertar, se organizar. Entendeu? Você vai arrumar emprego. Depois você pensa nisso. Eu falei, negativo. Essa semana vamos procurar uma casa. Não faça isso. Já fiz, irmão. Estou saindo fora. Vamos lá no meio da comunidade alugar uma casa. E essa casa era encostada no barranco. E quando chovia, enchia de água entre a casa e o barranco. A casa não era rebocada. O piso no chão não tinha rejunte. A água juntava entre o barranco e a casa, filtrava por baixo da casa e saía pelo piso da casa, pela fresta dos pisos. É verdade, não é? Diante do Espírito Santo de Deus. Mas Deus sabia de tudo. Porque meu irmão, quando nós estávamos saindo da casa dele, falou assim, irmão, eu não tenho um colchão para te dar, mas eu tenho um colchão inflável. Diga glória a Deus. Que pode molhar, né? Colchão inflável pode molhar. Amém, pessoal? Tem gente que só coloca até na piscina lá e tal. Aí, enchia de água a casa. Aí eu falava para minha esposa, fica aqui, ó, colchão aqui com a minha avenida. E esse outro colchão aqui. E não tinha nada, gente. Não tinha onde morar. Não tinha dinheiro. Não tinha quem me apoiasse. Não tinha. Mas eu tinha uma coisa. Eu tinha fé. Eu tinha minha oração. Eu tinha minhas lágrimas para apresentar a Deus. Eu tinha o meu jejum. Diga glória. É por isso que você não tem que aceitar. Você está numa situação difícil. Você não vê saída, você não vê solução. Ora, gente, ora, jejua, derrama lágrimas na presença de Deus. Porque amanhã ou depois, o socorro bem presente ele vai chegar na sua vida. E a sua história ela vai começar a mudar. Diga glória a Deus, pessoal. Bem forte para ele. Amém, gente? Então, primeira coisa, encarar a realidade. Fala aí, gente. Primeira coisa, encarar a realidade. Fala para o senhor, encarar a realidade da sua vida, irmão. Não seja mole, não. Fala para ele, encara a realidade da sua vida, rapaz.
A vida é dura para quem é mole. Amém, pessoal? Amém. Segunda coisa, encara a realidade de forma sadia. Fala, encara a realidade de forma sadia. Fala para ele, vai orar, irmão, vai jejuar, vai derramar lágrimas na presença de Deus. Terceira e última coisa para a gente finalizar a palavra. Amém, gente? Amém. Neemias capítulo 2, versículo 17. Posso ler? Olha lá. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, olha o que Neemias falou para os homens ali, para o povo. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga glória a Deus, gente. Glorifica a palavra, gente, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ele chamou os caras lá. Vem cá, os obreiros homens. Vem cá, rapidão, os pastores. Cadê? Hein? Rapidão, chega aí. Em nome de Jesus. É o seguinte: o camarada, quando ele tem força de vontade, quando ele quer de verdade, ele vai lá e faz, não é, pessoal? E o mundo todo pode estar contra ele, pode não estar concordando com ele, as coisas podem estar dando tudo errado. Pode vir mesmo, não, vem pra cá. As coisas podem estar tudo errado, as pessoas podem estar chegando até ele e pode estar falando para ele: não vai dar certo, não. Fala aí, vem pra cá, irmão. Vocês estão com medo do bispo aqui? Meu Deus do céu, fala aí, junta aí, João, faz uma roda aí. É assim que vocês ficaram quando estavam lá no bar, lá, fazia rodinha? Sim ou não? Agora fica aí, não é, pessoal? Fala aí, vai dar certo não, menino? Vai dar certo não. Vai dar certo o quê, rapaz? Vai dar certo o quê, irmão? Tá amarrado isso aí. Nós vamos arregaçar as rodas agora. E nós juntos aqui, nós vamos edificar essa cidade novamente. Nós vamos recomeçar aqui de novo. Nós vamos levantar os muros dessa cidade. Nós vamos levantar esse lugar novamente. Diga glória a Deus, pessoal. É você que eu escolhi para levantar sua casa. Você é escolhido para levantar sua empresa. Você é escolhido para levantar sua vida. Ah, bispo, não é não, bispo. É sim. É você que é escolhido. Para crescer nós. Poxa vida. Porque essa palavra é pro meu marido, é pro meu filho, que vem que ele não está aqui. Essa palavra é para você. É você que é o escolhido. Você foi escolhido para levantar sua vida, igreja. Você é o escolhido. Amém, pessoal? Fala pro seu irmão: você é o escolhido, irmão. Porque é meu irmão que deveria estar aqui ouvindo essa palavra. Porque é meu pai, porque é meu filho. Não tem jeito. É você que é o escolhido para levantar a sua vida, para levantar a sua casa, para levantar a sua família. É o seguinte: a gente foi escolhido por Deus, então nós vamos levantar. Vamos. Fala, rapaz. Vamos levantar. Amém, gente? Fala pro seu irmão: nós somos escolhidos para levantar a nossa casa, a nossa vida. Ô, gente, é brincadeira, hein? Nosso bispo é agressivo com os pastores. Eu sou carinhoso nessa gente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glorifica de pé o nome de Jesus, igreja. Ele falou assim: Deus, Neemias. Quem era Neemias? Era um copeiro. Neemias era um copeiro, igreja. Não sabia manejar uma colher de pedreiro. Ele falou: vamos levantar. A Bíblia diz, está escrito, que com uma mão
eles seguravam a espada, porque se acontecesse dos inimigos virem, eles não estariam despreparados, e com outra mão levantavam os muros. Uma mulher de pedreiro. Você está entendendo, não? Porque quem quer recomeçar, recomeça, irmão. Amém, pessoal? Fala assim: eu vou recomeçar. Fala: doa o que doer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou recomeçar a minha vida novamente, em nome de Jesus. Glorifica Ele.